Já sentiu que o tempo simplesmente não rende na gestão pública? Processos burocráticos, papelada, retrabalho, tudo isso consome recursos que poderiam estar sendo investidos diretamente no cidadão. A má notícia é que muitos gestores ainda acham que automatizar é caro, complicado ou coisa de capital. Mas não é. Inspirado numa história real. Adolf Hitler não tem residência fixa. Ele tem 21 anos e conseguiu um lugar nesse albergue masculino. Ele vende quadros de cartões postais para turistas. Adolf Hitler não tem importância, não é ninguém. 3 décadas depois, tornou-se o alemão mais poderoso. Um homem disposto a tudo por seus objetivos, que mergulharia o povo alemão e o mundo inteiro no conflito mais assassino do século XX, a Segunda Guerra Mundial. 6 anos de guerra e 65 milhões de mortos. 6 milhões de judeus exterminados em campos de extermínio. Uma ferida gravada para sempre na consciência coletiva. Adolf Hitler é a figura mais manchada de sangue da história humana. O extermínio dos judeus ocorreu hora após hora, sem pausa, dia e noite. Às vezes até 10 mil pessoas por dia. Hitler tem consciência do que está fazendo e das possíveis consequências de suas ações. Do que está fazendo e das possíveis consequências de suas ações. Como depois de viver essa vida boêmia inicial, Adolf Hitler se tornou o arquiteto da solução final. Como o filho de um funcionário da alfândega se tornou chefe de Estado. Um historiador apaixonado, viajou pelo mundo para estabelecer a cronologia mais exaustiva dessa jornada. Harold Sentner passou mais de 20 anos analisando a vida de Adolf Hitler, hora a hora. Onde ele estava durante esses primeiros anos e a guerra? Onde ele tomou suas decisões mais importantes? Onde ele estivesse ele era a personificação de um ditador absoluto.
na lua de teatro. Eu podia estar na lua de teatro, apoio Prefeitura Municipal de Macapá, Concute e Governo do Estado do Amapá. Isso aqui foi aquele relógio manual que a pessoa vira, né? Se a gente cabeça para baixo, né? Aí cai areia, né? Desce areia, né? No tempo, né? Aí esse relógio aqui não foi usado no tempo, né? Estava guardado, né? A sério. Aí agora que chegou. Aí isso aqui foi aquele que foi aqui. Aí que foi aquele envelope, né? Que a gente escreve no texto, né? Esse texto nesse envelope não pode ter vindo amaldiçoado, né? Pode pesquisar, né? Aqui está dizendo aqui, ó, o voto do aluguel ajuda a manter o aluguel da minha igreja. Aí isso aqui é só acreditar, né? É só que agir, não entendo, faz parte, é só acreditar, né? Aí podemos perceber que aqui estamos apenas pagando a moradia, né? Pagando para viver, para morar nesse condomínio. Aí isso aqui vai ser encerrado agora. Encerrado hoje. Aí estamos trabalhando para pagar pro dono do terreno. Entende? Quem vai receber isso não é eu nem essa igreja. Quem vai receber é o dono do terreno. A gente vai só trabalhar para se manter. Eles têm que manter. Vai manter por quê? Porque não vai ter moradia para morar, né? E é isso. É isso aqui. É o aluguel desse. Esse aluguel, né, que a gente está pagando esse carro, né? Olha aqui. Aí aqui tá escrito, né, o mal que tá na vida, na nossa vida, né? E aqui a gente encerra isso, né? Que é uma maldição também, né? Dentro disso aqui. Foi oração contrária, né? Aí isso aqui não é bênção. Assim, aluguel não é bênção, é maldição. Tem que se ver que isso não é bênção. Aí vamos encerrar, né? A maldição que tá na vida. É isso aqui, né? Todo tempo. É aço de morte todo tempo. Aí aqui essa chave, essa chave da casa vai retornar e essa chave aqui ele vai sumir, né? Parte aqui, né? Parte. E vamos encerrar isso aqui, não está saindo do lugar, né? E aqui é aluguel, aqui é o quarto que tinha alugado, né?
Só que eu não vou receber dinheiro de aluguel, né? Depois eu explico por que não pode receber dinheiro de aluguel, né? Aí já é ganhar, já é maldição útil, né? Desse de útil. E aqui encaixado. E esse aqui é o. Esse aqui é o aluguel, né, que te pagou. Aí esse aqui vai pagar o aluguel e vai ficar assim mesmo, como tá agora. Não vai ter casa, não vai ter residência. Aí esse aqui vai ficar assim mesmo. E só vai pagar só pro dono do terreno. Aí o aluguel que está aqui, ó, nessa chave aqui. Lugar onde minha fé fica mais forte. Quando vou à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, sinto a presença de Jesus Cristo de uma forma especial. As mensagens que ouço e as músicas que cantam tocam o meu coração e me lembram do quanto eu preciso dele. Participar da reunião me dá forças para começar bem a semana com coragem, paz e um novo propósito. Converse com os missionários da igreja e descubra como participar das reuniões pode aproximar você de Cristo.
3 pontos que a gente guarda entre parênteses, que é o livro, é o 0A, que é o ponto inicial, ponto de continuidade e ponto final. Colchete seria guardado, pois haveria erro nas estruturas durante o período. Então nessa fase aí seria guardado uma parte, aí só continuaria depois de 1 século, 2 séculos, só continuaria no futuro. Aí já estaria feito o ponto inicial, aí ponto de continuidade, ou seja, esse ponto de continuidade para o presente, e ponto final, ponto termina. Esses 3 pontos são iguais, esses 3 pontos sempre vai ser igual. Como se o ponto final fosse o ponto inicial. Aí o que passou vai passar por uma guarda depois que vai iniciar. A ideia que está na lógica não terminou. Mas por quê? Devido ao erro, não teria a possibilidade de a pessoa fazer um estudo assim, uma pressão de artifício. Não tem como fazer assim, barulho, reclamação, pressão. Aí ia ter que estar em equilíbrio. Aí fora de equilíbrio não tem como fazer. Uma agitação, uma onda assim, tipo um barco. Ele só vai navegar se a maré estiver cheia, se a maré estiver seca. Aí esse barco vai estar ainda em repouso na superfície da água, só vai navegar novamente quando a maré encher. Aí dentro da estrutura, né? Parte de construção, fazer uma coisa de cada vez. Não dá para fazer telhado sem fazer a base, né? Onde eu vou fixar no telhado. A gente precisa pedir uma plantação, cuidar da raiz antes de colocar o telhado. Então, como é que eu vou chegar lá em cima e colocar o telhado? Não dá, né? Aí vai precisar primeiro fazer a plantação do solo, aí depois vamos fazer o telhado. É uma coisa de cada vez, por fase. Aí fazer tudo de uma vez, você a estrutura regressa tudo. Aí mesmo a estrutura vindo pronta, foi feito aquele processamento de construção, de fabricação por parte. Aí a gente fazer uma casa assim de uma vez, assim, colocar todas as partes já tipo um encaixe, um bloco. Aí só daria para fazer isso se fizesse por parte a plantação e a parte aonde vai cobrir a estrutura das paredes do teto. E o ponto que eu quero chegar, o ponto inicial, é uma folha de caderno. Ao escrever, inicia, mas só que não inicia e termina. É meio que uma folha em branco. Ou então iniciar, só escrever a letra A e colocar o ponto final. Aí praticamente é nada, só uma letra. Só vai ler a letra A. Aí o que é a folha em branco? Se tiver só a letra A não vai fazer sentido nenhum. É igual um relógio, os pontos que tem no relógio, com cada número, cada hora. Aí o relógio só vai funcionar se for por parte. Mas se o relógio tiver só 1 hora só de tempo só, não faz sentido nenhum. O relógio ia ter que estar completo, né?
ia ter que retornar novamente no mesmo lugar, né? E se não retornasse no lugar, acabasse, né? Em 1 hora, não ia ter sentido nenhum. O ponteiro do relógio ele marca no início da hora, 0 hora, aí começa 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aí você nunca viu um ponteiro do relógio iniciou em 1 hora, passou 3 horas, chegou em 3 horas, um ponto, aí retornar de novo para 1 hora de tempo. Retornar para 1 hora onde estava, né? Aí já não tem essa possibilidade, não é possível, né? Mesmo que a pessoa vá lá no ponteiro do relógio, assim, né? Coloque em 1 hora, já estando em 3 horas, já não teria sentido, já não teria na lógica, né? Colocar o ponteiro do relógio 1 hora e só vai lá e fala, não, é 1 hora. Eu mesmo quis colocar, é 1 hora e pronto. 3 horas, como é que ele vai fazer isso? Não está certificando que é 1 hora, sendo que é 3 horas. Vai valer? Não vai valer. Vai amanhecer o dia, vai chegar em 6 horas da manhã, aí já vai clarear, aí vai chegar ainda em 3 horas ou 4 horas, aí o relógio ele vai estar o quê? Atrasado, só isso. Mas não vai ter validade, porque o relógio ele tá marcado 6 horas da manhã no tempo e corrente. Aí se a pessoa voltar o ponteiro e colocar em 3 horas, sendo que é 6 horas, não valerá nada. Não é possível, não é possibilitado a pessoa querer validar o relógio já com o tempo, né, correndo na realidade. Aí, o que eu quero chegar aí? Qual é essa conclusão? Para não demorar muito essa fase, não demorar muito essa parte, antes de retornar toda a mensagem que foi reposta anterior. Primeiro vamos iniciar esse contexto básico antes de retornar novamente para o anterior, né? Retornar para os textos que se passou, né? Depois vai fazer uma prova, fazer uma escrita, tipo uma escritura verbal. Só que pode haver muitos erros de português, muitos erros de gravação. Né? Ainda não vai ser feito no momento, nada. Não é apenas, não se diz assim, passando tempo que é sobreposto à hora, é marcada a realidade. Aí depois que volta novamente, porque quando estiver dentro da lógica, quando estiver já dentro dos critérios, né? Fora desse critério, fora dessa pressão, né? Aí dentro do equilíbrio, aí já tem como fazer essa mensagem, já explicar literalmente, né? Parte por parte. Assim como estou fazendo agora, eu já não teria como, né? Daria esse erro, principalmente de português, né? Na comunicação, aí não entenderia nada, eu não saberia o que estaria explicando, não saberia o que estaria falando. Vou aprender uma coisa nessa base do conhecimento, mas só vou explicar só texto histórico, vou explicar só vidas passadas, desde que estava navegando na época. Aí vou esquecer de português, matemática, geografia, história, esquecer tudo que passou, que eu não acho que não é necessário. Aí já não daria para continuar ou prosseguir fazendo esse trabalho, se a pessoa não acha que não precisa disso, só precisa desse tempo, só desse aviso e tudo. Aí
ao iniciar essa mensagem, eu vou explicar do que eu estou me referindo, esses 3 pontos do parêntese, né? Um livro, isso analisa um livro. Esses 3 pontos, né? Que é o começo, o presente e o fim. Se fosse ponto no meio, rodasse, virasse os 3 pontos fora do parênteses, rodasse assim. Aí como se fosse um relógio, né? Aí 2 pontos que estão no começo e no final de estar em cima, e rodaria para cima e para baixo. A mesma coisa se você rodasse pelo meio, ou então qualquer ângulo, né, 360. Aí você veria que o ponto presente, o ponto meio, ele sempre vai estar fixado, sempre o mesmo ponto, nunca é colocado ponto. Então o ponto inicial, o ponto final, ele vai estar girando em 360, aí vários pontos mesmo, vários pontos em ligamento, mas só que o ponto inicial, o ponto presente, o ponto que está no meio, ele sempre vai ser só um ponto só, não vai existir outro, não vai, é como se acrescentasse só um mesmo ponto presente dentro. Aí isso aí eu vou explicar depois, né? Eu vou explicar agora. Aí no que eu quero chegar, né, com essa conclusão desse ponto. Aí vimos que o Sol, né, é o centro do sistema solar, no meio, né, e a Terra está em terceira fase, né, de 2 planetas, duas esferas, né, que está bem próximo, né, e a Terra em terceiro. Aí, que conclusão é essa? O que tem a ver essa conclusão com esse fato da Bíblia ser o livro principal de todos os livros, que marca o início, né? Aí, término, fim, o início, o meio e o final, né? Aí, se o livro de todos os livros tivesse lá os manuais de instrução, né, do início, né, que é os livro didático, né, que estaria toda a escritura desse livro. Então, a escritura está nesse livro está completo, está todo escrito. Está somente para descrever uma passagem histórica, né? Aí você vai ver algo completo no presente momento. Para que eu estou falando de livro? O livro é o plano terrestre, é o plano da Terra. Quando estamos falando de planície, estamos falando da superfície terrestre, estamos se referindo a um livro gigante, um livro que fosse essa terra plana. Agora a terra orbital, esférico, que seriam os pontos, os 3 pontos que estão circulando dentro do mesmo meio presente, o que significa o ponto principal, o livro da Terra e seus gráficos. Ela também haverá muitos erros, principalmente nas estruturas. Aí, como sabemos, existe o lápis, a caneta, e
também existe a borracha, né? Que é para apagar, né? Tá escrito. O lápis é para escrever, fica apagado. O lápis também, né? O lápis também, a caneta também inicia e também termina. Ele começa com tinta, termina sem tinta. E aí isso vamos entender quando vemos o gráfico, né? Vemos o término da tinta da caneta. A caneta está no início, está cheia, né? Quando termina, aparece dentro da caneta esvaziando um gráfico, onde visualizamos a quantidade. É isso, vamos perceber depois, né? Que tipo de erro é esse que não está dando certo. É tipo um rabisco, tipo uma folha assim, escrito qualquer coisa. Tipo pegar uma caneta e sair escrevendo, desenhando qualquer coisa assim na folha de caderno, não entender que significado é isso, o que significa isso, que é isso. Aí vai entender assim, só vai entender o que é a folha, a caneta, mas o que está escrito não vai entender. Aí se isso fosse mais ou menos fosse isso, a estrutura, a superfície terrestre, que é o nível, esse nível, conhecendo. Aí que conclusão vamos chegar? É aquele entendimento lógico. Vamos para o céu, vamos para a eternidade. Aí percebemos que ao início, né, iniciar a nossa vida, e o término é para onde vamos depois, né, quando a gente morrer. Né? Só que depois de morrer, prossegue invisivelmente. Né? Não sabemos ainda, só saberemos isso depois de dar essa conclusão. Aí, enquanto estamos ainda vivos, vamos estar nessa fase de processamento, de estrutura. Aí, como é chegar ao céu, como é chegar na vida eterna? Aí se entende que está dentro dessa estrutura, fora da estrutura do marco inicial, onde viemos, começou. Aí aonde prossegue o ponto de continuidade, né? Seria dentro do ponto de continuidade, né, onde está fixado Newton. É por isso que tem um ponto que está lá no centro da Terra, né? Aí, o ponto da Terra, que é o ponto meio, né, onde vamos estar fixados, né, na gravidade. Aí, da onde iniciamos, né? Da onde iniciou, da onde viemos, né? Antes, invisível, né? Aí, materializado, estaria já no campo eletromagnético. Né? Aí, já indo para uma fase se desmaterializando, né? Morrendo, no ponto final. O corpo termina, mas continua da onde viemos, onde começou. Né? Já, essa é uma conclusão. Aí vamos perceber essa conclusão no gráfico esférico da Terra, o universo. Né? Então quer dizer que vamos para a vida eterna, vamos para o céu. Mas o que significa isso? Né? Significa que
vemos algo semelhante na esfera e algo semelhante no universo todo em geral, todo o universo. Aí vemos que o universo também tem aquela rotação esférica, né? Igual a Terra. E a Terra possui essa mesma rotação esférica e possui também as mesmas camadas, né? As camadas que estão com toda a estrutura completa, preenchida, o vazio que está preenchido. Aí o universo também possui, né, um ponto, né, que está ao meio e o ponto que está no final, lá pro topo, lá na camada da esfera, né, na camada da 360, né, no final, né, do universo. Aí do final do universo não tem mais nada. Aí que entendemos aqui, vamos para o céu, significa que estamos, se estivesse indo buscar, indo para lá, como se fosse algo semelhante aqui a esse solo fixo da Terra, essa superfície terrestre, onde andamos. Aí como se fôssemos para lá e chegássemos lá, né? Como se estivéssemos aqui dentro do ponto neutro, estivesse no núcleo da Terra, aí se fôssemos para lá, para o topo do universo, onde já não tem mais estrelas, né? Onde as estrelas estão abaixo, né? Aí se estivéssemos lá no topo do universo, aí olhássemos para baixo e víssemos as estrelas, aí veríamos algo semelhante aqui na Terra, como se olhássemos para baixo desse solo, a vegetação da Terra no geral, os animais, tudo. Aí vemos que algo semelhante no topo do universo é algo semelhante que está aqui dentro da Terra, na superfície terrestre. Aí como se estivéssemos no topo do universo, lá no final do universo, olhássemos para cima e víssemos o mesmo céu. Aí quando se olhássemos para cima, aí veríamos algo semelhante que está aqui embaixo, né? Aí o que tem lá em cima, o que tem aqui embaixo? Será se um dia vai chegar naquela estrutura que está lá em cima, 360? E nisso só vamos viver no futuro, né? Vamos saber no futuro ou se é possível chegar a alcançar esse limite. E nisso vamos saber no futuro. Aí o que está no presente é o processamento contínuo, né? É o ponto de continuidade. Aí o ponto de continuidade continua a escritura.
amigos, isso aqui já não é mais normal. Olha o que está acontecendo agora na Coreia do Norte, meus amigos. Essa é a arma que o Kim Jong-un disse que nem Deus poderia proteger o mundo do poder dela. Ele está armando essa arma nesse exato momento, tá? Isso aqui foi postado pelo canal da Coreia do Norte, canal do governo por nome de KCNA. O canal publicou que o Kim Jong-un está armando suas ogivas nucleares no Mar do Leste, né? Eles chamam de Mar do Leste, o mar que banha a Coreia do Norte, e os japoneses chamam de Mar do Japão. Olha o que o canal publicou. Canal norte-coreano, olha só. Fala do Kim Jong-un. Estamos posicionando armas nucleares no Mar do Leste. Temos poder bélico que o mundo nem sonha que exista. Isso aqui está acontecendo, tá? E o Irã está agindo que nem o diabo agora. Como? Atingindo todo mundo sem querer ir pro inferno só, né? Já subiu para 14 países atingidos pelo Irã. Meus irmãos, isso aqui é sinal do fim, tá? Ah, você é emocionado demais, isso aí não vai acontecer e tal e tal. Jesus está voltando, esse é o dever, não crer. Quer dizer, esse é o direito, né? Não crer. Agora é minha missão pregar. Olha o que o canal da Coreia do Norte publicou. O Supremo Líder supervisionou o nosso Destroyer ultramoderno no Mar do Leste. Olha só, tecnologia que traz paz e segurança para o nosso povo. O que é esse Destroyer norte-coreano? É um navio capaz de destruir aviões e submarinos, ou seja, ele tem missão dupla. Tecnologia adquirida pelo povo norte-coreano. Não é pelo povo não, pelo diabo do ditador, né, da Coreia do Norte, que não podemos chamar de presidente. Irmãos, Jesus está voltando, tá? Jesus está voltando. E o Kim Jong-un não tem medo de usar isso aqui. Kim Jong-un, meus amigos, tem armamento que pode destruir parte da vida na Terra. Porque eu não sei se vocês sabem, uma ogiva nuclear, o poder de destruição dela não é nem quando explode somente, é o que vem depois. Porque uma ogiva nuclear, ela joga substância na atmosfera que causa câncer. Ou seja, estoura câncer em todo mundo, tá? Então, se você não morrer por conta da explosão, você morre por causa da radiação. É uma coisa terrível, diabólica, tá? Esse aqui foi o juramento que ele fez diante da arma que ele disse que nem Deus pode com ela. Tá vendo aqui? Ele está jurando diante do Destroyer. Nós conseguimos o juramento. Esse aqui, o juramento é por nome de juramento Juche. Vocês podem pesquisar se quiser em inglês, que vai aparecer, tá? Ah, eu procuro e não acho, missionário. Meu irmão, procure em inglês. Peça para o Google traduzir, tá? Pouquíssimas informações tem em português na internet. Olha o que ele está dizendo aí, tá? Juro dedicar toda a minha vida à defesa da pátria socialista e à felicidade do nosso povo. Permanecerei fiel ao Partido dos Trabalhadores e continuarei a causa revolucionária iniciada pelos grandes líderes da nossa nação. Partido dos Trabalhadores, né? É assim que é chamado o partido dele lá. Fortaleceremos nossa pátria, quer dizer, fortaleceremos nosso poder militar, protegeremos a soberania do país e nunca permitiremos que forças estrangeiras ameacem a dignidade da Coreia. Lá eles não chamam de Coreia do Norte, tá? Porque eles acreditam que não existe esse negócio de dividir. A Coreia do Sul é chamada de povo inferior, né? E eles se chamam de Coreia, simplesmente assim. Unidos construiremos uma nação forte, próspera e respeitada. Esse foi o juramento que ele fez diante do Destroyer que aparece aí na sua tela. E o Irã continua a sua missão. Tem gente que acha, analistas que acham que o Irã simplesmente está querendo destruir apenas bases americanas. Por exemplo, no Iraque, no Bahrein, no Catar, Arábia Saudita. Meus irmãos, o Irã, basicamente, ele quer fazer o que o diabo faz, atingir todo mundo sem querer ir pro inferno só, tá? Eles querem criar o caos, porque eles não podem atingir os Estados Unidos, né? Então, o objetivo do Irã é causar o caos. Por isso que eles estão atingindo os vizinhos e aliados, tá? Já subiu para 14 países: Israel, Jordânia, Kuwait, Iraque, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã, e uma base americana no Chipre também foi atacada, meus amigos. Queridos irmãos, e aí vem, né, o Celso Amorim, assessor especial do Lula, dizendo que nós devemos nos preparar para o pior. Nem exército nós não temos, com todo respeito ao exército brasileiro, né? Eu mostrei aqui para vocês o tanque por nome de Cutia,
Olha só o nome do negócio, cutia, né? E o míssil mais veloz brasileiro é chamado de Piranha, né? Eu fico imaginando o noticiário, né, meu irmão? Se Deus o livre o Brasil entrar numa guerra, né? O Brasil acabou de mandar 4 Piranha e 5 cutia em direção ao seu alvo, né? Pelo amor de Deus. Imagina as pessoas rindo da gente aí fora, né? Todo apoio ao Irã. Essa foi a faixa colocada hoje na frente do Congresso Nacional. Irmãos, olha só. O Brasil é uma zona de paz, como disse o Lula, né? Mas tem aliança com gente ruim. Todo ditador que se ferra, o Lula no outro dia tá chorando na televisão. Ah, por que fizeram isso? Prenderam o Maduro. Lula chorou. Papocaram o Ayatollah Ali Khamenei. Chorou também. Estão querendo papocar o outro líder, né? Porque parece que tá vivo ainda. O Lula mais uma vez chorou. Então o Brasil fica numa zona de paz, mas tem aliança com gente ruim, não é verdade? Ou seja, coloca todo mundo em perigo, tá? Coloca todo mundo em perigo. Até porque, segundo o relatório americano, tem uma base chinesa na Bahia, meus amigos. Então você imagina, né? Porque se os Estados Unidos quiser retalhar a China de algum jeito, eles podem atingir bem que a Bahia. E vocês sabem que o Trump é doido, não é verdade? Não estou torcendo para isso não, meus irmãos, tá? Mas nós estamos diante dos sinais. Jesus disse, e haverá nação contra nação e reino contra reino. Irmãos, estamos diante dos sinais. Jesus disse, sobrevirá coisas espantosas. Tá aí. O cara que batizou uma arma que, dizendo ele, né, que nem Deus pode com essa arma, e tá aí armando suas ogivas nucleares agora. Mas ninguém vai endoidar, meus amigos. Quer aprender a trabalhar na internet, pessoal, e fazer renda de casa? Clica no link do primeiro comentário, fale conosco no WhatsApp e até amanhã. Aí cenário feminino misturado com cenário masculino, dá erro, né? O cenário masculino é a mesma coisa, diferente, né? A gravação não é a mesma coisa. Esse cenário feminino, né? Muitas escolas ensinam que, em 1500, navegadores portugueses descobriram essas terras. Porém, elas já eram habitadas por milhões de pessoas pertencentes a centenas de diferentes culturas e sociedades. O que se chama de descobrimento, na verdade, foi a invasão destas terras por reinos europeus com o objetivo de explorar seus recursos naturais e humanos e enviar as riquezas para a Península Ibérica. Brasileiro era como se chamava quem extraía e comercializava o pau-brasil, devastando as matas para enviar madeira ao continente europeu. Por isso, brasileiro é a única nacionalidade que termina com o sufixo eiro, que designa a profissão, não pertencimento. Embora o Brasil tenha oficialmente deixado de ser colônia com a sua independência em 1822, hoje ainda se mantém a mesma relação com essas terras, explorando recursos naturais e humanos para extrair materiais valiosos a baixo custo e assim enriquecer um pequeno grupo de pessoas, muitas vezes no exterior. Com a chamada independência, deixamos de ser colônia de Portugal para nos tornarmos colônia do capitalismo global. Se antes portugueses saqueavam pau-brasil e ouro, hoje o agronegócio devasta florestas para transformar em plantações de soja e pasto para gado. Destrói rios, biomas e comunidades para extrair minério e petróleo que depois são exportados para o norte global. Se no início esse projeto chamado Brasil era administrado pela nobreza portuguesa, depois da proclamação da República foi continuado por militares e pela elite econômica.
Se antes povos indígenas e africanos eram escravizados para trabalhar nas plantações, moinhos e engenhos de charqueadas, hoje milhões de pessoas são ameaçadas pela violência policial, pelo aprisionamento em massa, pela precarização do trabalho e pela fome, para que se conformem em aceitar ninharias em troca Recarregue da sua sua mão de conta obra. e desbloqueie prêmios todos os dias. Aceita o desafio? Clique aqui e faça a jogada de mestre. Proibido para menores de 18 anos. Autorização SPA/MF Ainda hoje, 136. muitas O escolas pão poderia te deixar doidão na Idade Média. Na Idade Média não se podia desperdiçar nada, pois se você desperdiçasse alguma coisa, poderia não ter nada para comer e assim acabar falecendo de fome. Lembrando que o pão era a base alimentar das pessoas na época. Muitas vezes a produção faltava grãos, então o pouco que eles colhiam era consumido, estando ou não infectados por fungos. Existe um fungo chamado de esporão do centeio, muito usados hoje para fazer o famoso LSD. Agora está explicado porque as festas duravam dias na Idade Média. Foi descoberto que os vikings também sofriam muito com esse fungo. Eles tinham constantemente alucinações por causa do pão. Acredita-se que esse fungo pode ter dado a origem às bruxas de Salem, pois as pessoas contaminadas pareciam estar enfeitiçadas. A mulher de Nabal, diga aí. A mulher de Nabal, ela teve a percepção de Deus. Ela se apressou, ela sabia que ela ia fazer isso. Ela se apressou, então Moisés preparou um boi de animal, ela sabia que Davi se comeria e ia matar ele. Ela se apressou pelo Davi. Aí ela construiu antes de tudo que é. Aí você consegue fazer um dia adequar seu aí Davi disse, não te apressa, não te apressa, não escapava ninguém lá para alguma coisa. A noite ele ia lá para vestir. Aí ele passou que ela levou aí Deus não mostrou que o Nabal foi o que aconteceu, o Nabal morreu. Eles não acham que tudo aquilo que para ter uma é um pouco de assim, aí Deus se agradou e o Nabal ia numa festa o Nabal acabou morrer. E essa mulher vai ter se mudar do Davi. Aí teve que era uma pessoa mais de dela e ela ficou viúva e na frente da mulher do Davi. Já teve filho quando a gente ficou sabendo que você fizer. Aí então funciona assim, então esses homens fizeram homens horríveis, essas coisas, aí eles foram usados no tempo e foram desprezados. Aí ficaram nessa pisada aí encontrou com Davi com um moço de batalhão que encontraram um livro, né? Aí foi o primeiro exército de Davi. Aí eles consideraram como brigadistas, homens valentes, né? Homens de valor, né? Então são homens assim que é traquejados na guerra, na luta. Na luta, treina um homem para ser guerreiro. Mas viver a vida com Cristo e viver a vida, né? Então a gente vai se atraindo por eu também era assim, né? Uma família que os outros têm, os filhos nascem no tempo de vida, né? Numa herança, melhor, né? Mas olhando para o padrão, não é muita pensa não. É melhor que ter nascido na guerra e lutar assim, vai aprendendo Patrícia, ele aprende mais, se dedica, aí vai tendo mais, ele aprende a servir Cristo bem luta. Não é animado, não tem coisa que não morreu. Eu estava tentando sono agora. Eu encontrei a resposta daquele assunto que eu te falei. Aquela hora que eu falei do jardim. O jardim lá do Marco Zero. É por isso que a gente não encontra. É porque a gente não encontra. Só encontra dentro do sono. A entrada é aquele ônibus que eu te falei, aquele ônibus que está escrito lá Jardim, todo ônibus que vai pro Jardim tem uma entrada lá dentro lá. Porque, né, se a gente for daqui pra lá, se a gente for procurar aqui, a gente não vai achar. Ele está dentro do universo paralelo. Aí esse jardim ele tá no meio do planeta, ele tá aquele sinal tudo mais. Está no meio daquele planeta.
cima demais, assim. Bem aqui assim onde tá aquele monumento do Marco Zero. Ele tem uma entrada dele. Tem uma entrada, é o topo do planeta. Topo do planeta. A gente conhece o Jardim do Éden, né? Pois é, o jardim é um espaço, filho. Jardim é um espaço. Não é discussão que jardim é um espaço. Só que aqui tu tem que entrar. Aí aqui como se tivesse cruzamento, aqui um cruzamento, né? Então aquilo é como se fosse a entrada mais ou menos do jardim, mais ou menos, né? Porque aqui tinha um cruzamento aqui, que cruza aqui, né? Aqui tinha que ter, aí se fizesse aqui, é como se fosse aqui parece que um buraco, mas não, é como se fosse entrada para entrar pro jardim, né? Mais ou menos, mas fala aí, mais ou menos, porque o jardim é um espaço, né? Um terreno. É um espaço, tem que entrar certo para ter lá. Eu fiz aqui assim, uma entrada por aqui. Não, fiz um paralelo ali, aqui, né? Aí que eu disse, mas dá certo aquilo que eu falei contigo, que aquilo que é mesmo, na maneira de tudo de costa. Essa beira, essa orla aí representa o mundo, a direção do mundo, onde pode ser aqui em qualquer lugar, é uma direção onde os homens se atraem, se olham para lá. E representa o boi de Moisés. O Moisés era pegado no boi lá. Aí quando Deus puxa a cabeça dele, ele olhou para lá e foi de frente quando foi para lá. Ele chamando, olhando para a fafa. Mas quando Deus falou com ele, claro que ele voltou para a casa dele naquele dia, ele voltou para a casa dele com os bois, mas não voltou com a visão de boi mais, ele já voltou com a visão do projeto que Deus tinha com ele, né? Então quando nós estamos lá no mundo, onde seja, pode ser na orla, pode ser em qualquer lugar, e nós achamos de se divertir no mundo, se divertir curtindo o mundo, ou trabalhar só para o mundo, só para ficar rico, aí quando nós encontramos Jesus, aí quando nós voltamos, nós não voltamos com aquela visão mais daquela coisa, né? Nós vamos viver a vida que tem que viver na terra, o que é justo, mas a visão já é uma outra visão. A gente já fica de costas com aquilo, né? O mundo já fica de costas pra gente. Por isso que quando tu ia pra lá, quando tu ia andando pra lá, tu ia de costas, porque tu ia olhando pro chamado de Deus. Como fosse o Moisés olhando pra safa, né? Aí quando tu voltou de lá, aí a orla que era o caso costumeiro do homem, já não estava na tua frente, porque já estava pautado na tua costa, né? É esse sentido, ficou para trás, aí o homem já não vai viver aquela coisa na mente dele, já tem outro projeto na vida dele, já ficou de costa, né? Então isso aqui, aí tu falou assim, o Marco Zero aí, tu vê isso aí, esse jardim, aí o jardim do Éden, tá falando, né? Aí a entrada em Cristo, nós estamos em Cristo, nós vamos entrar pro Éden de Deus, né? Com certeza, isso aí. Mas faz aí o que tu estava fazendo, mas é isso mesmo. Porque tu não fizer só entrada, digamos, mas faz aí, por exemplo. Pois é, é um lugar paralelo, ele existe, te encontra aí do sonho, ele existe, ele está marcado aqui, aquele monumento, ele marca ele marca aquele topo do planeta lá, como tu diz, um círculo aqui, um haste, e aquele monumento do círculo no meio, né? Onde é o topo do planeta, é só como se fosse colocar meu dedo assim, ó, o dedo dele assim, lá, se eu fosse tirar, assim, se fosse fazer uma miniatura assim, pequena e colocasse e tirasse. Assim. É como tu fizesse o sinal ali do sucesso, quando tu quiser, olha, e a música, tu aperta isso aqui no final do histórico. Aí quando tu passa ali, abre a porta do histórico. É isso mesmo que foi certo, né? É um acesso, é um lugar de acessar, né? E cada cristão que vai entrar no Éden de Cristo hoje, vai entrar pro Éden, vai passar pro Éden, vai para Cristo, hoje Cristo é o Éden. O Éden hoje é Jesus. Aí quando tu vai entrar no Éden, aí cada um vai acessar nisso aqui. Quando tu deixa do mundo, vai para Cristo, tu vai entrar no Éden de Deus, que é a graça de hoje, é o ponto da salvação. Vai voltar ao Éden que Adão perdeu. Adão deixou no pecado, nós ficamos separados do Éden. Agora em Cristo, nós voltamos para o Éden, que é Cristo. A porta do Éden é Cristo, né? Só que quando tu chega lá, tu vai acessar nessa porta, quando tu decide, eu quero Jesus, eu estou com Jesus. Aí tu acessa aqui, aí tu entra, aí o Éden se abre. De outro jeito, como eu faço sempre aqui a comparação, eu faço um espaço, né? Eu faço da embaixada, né? A parte do pecado, aí Cristo, assim como eu fiz aqui. Aí aqui tem um portal, aqui quando o homem com o coração se cria para a justiça. E com a boca se declara para a salvação. Você está fazendo só declaração de filiação. Que foi perdido em Adão, agora você está declarando que você está aceitando a filiação individual, cada um decide por si, né? Ele é pregado para ti, para te decidir a tua filiação com Deus, e para mim também, para todo mundo.
É por isso que a gente pregou o evangelho, cada um tem que fazer a sua decisão pela sua filiação, que é o sinal, você não está chegando na religião, está ficando uma paternidade, você está uma nacionalidade. Você está ficando uma bandeira da sua nação, que você perdeu em Adão, você está retornando a bandeira. Só que o portal é isso, é Cristo lá. Então quando você declara na terra que ele pagou o pecador com uma porta que abre. E pelo nome dele, você colocar o nome do livro da vida, você está com o nome na nova paternidade do reino da nação perdida e agora foi achada em Cristo. Né? Então é o Hélio perdido e achado em Jesus. Aí Deus mostrou assim, que aqui é isso aqui quando o homem chega lá, vai ter que bater como fosse automático aqui no coisa, vai bater nesse ponto aqui, aí vai se abrir o Hélio de Deus, né? Aí tu passa para dentro desse jardim que é a graça de Deus, que viver hoje. Aí tu vai ter que estar dentro dessa graça de Deus, aí tu está dentro dali, pronto, faz o mesmo. A localização, ponto inicial, a localização, onde vai iniciar. Onde vai iniciar isso aqui. Tu vai entrar dentro daquilo ali, uma porta automática. Apareceu aí como uma porta automática. Você tem que acessar naquilo ali e a porta se abre. Tem a porta com um banco de perguntas já tem porta automática ali. O acesso aí tem acesso dentro ainda. Assim que o jardim dali, Marco Velho. Então é desse jeito que está mostrando. Porque é tudo comparativo, a Bíblia tudo é comparativo. Ele, corpo, alma e espírito. Eu sei falar hoje de corpo, alma e espírito, não que alguém me ensinasse, ó. Eu sei falar hoje, corpo, alma e espírito, da definição de três seres, três vidas, que a nossa vida é constituída de três. Porque a minha dialética tem, eu não sei entender, mas tem fase, né? A fase é a mais pesada que tem na coisa, né? Aí então nós somos sempre três. O céu tem pai, filho e espírito, são três. Trindade, né? Então nós somos três, essa Bíblia, essa trindade é mesmo. Então é corpo, alma e espírito. Aí então sabe falar disso, mas sabe entender o que é isso. E eu não tenho interesse, falar bem que qual como uma de água. Não é o que eu posso ir com alguém, eu vou de graça. Deus tem interesse em mostrar para nós as coisas, tanto a fé, mas mostrar, orientar para a gente poder viver o que é, as coisas que a gente não vê, que é fé. Aí você vai ver como relativamente como funciona no corpo espiritual. A fé vem ser como uma mão, a fé vem tocar em alguma coisa para pegar, mas não é uma mão, não tem que uma mão. Eu tenho fé, mas a fé é uma coisa que vai na direção para pegar aquilo que vai ter que pegar. Quando ela vai na direção, ela vai para tocar, porque ela não levou a mão e tocou na roupa e dizia disso aqui. Se eu pegar na roupa, eu vou ter que tirar a jandeira. Que é para mim lá. Que é para mim lá que eu vou encontrar. Acho que é para mim lá que eu vou encontrar a resposta. Aquele campo é que está no meio, que está dividindo, né? Pelo meio do planeta, do futebol. Né? Recentemente agora mataram uma área solar. Solamente assinaram a área solar. O que é uma área solar? É um líder religioso. Todas as religiões elas conhecem. Todas as religiões, inclusive a muçulmana. Isso que eu estou falando para vocês, isso aqui é a aula básica para qualquer religião. É básico. Então aquele senhor lá, aquele
Ayatollah, ele tem, na sua concepção religiosa, um artigo. Um artigo do Cristo. Ele precisava ser martirizado. O processo de martírio é um processo de regeneração da humanidade. Ele precisa ser martirizado para que a ideia dele possa ser reproduzida indefinidamente. Para que não morra junto com ele. O ato do Ayatollah foi um martírio. Ele sabia que ia ser morto. Ele ficou ali preparado, porque o regime estava caindo. Ele precisava, como utilizar, manter a ideia de que isso é uma prática. Como vários religiosos martirizados, para que aqueles seguidores pudessem perpetuar o cristianismo. Infelizmente, por ter essa experiência com esse tipo de ameaça, aquele povo que queria ver por ele, todo mundo liga para você. Do mar. Sempre aconteceu. E é uma estratégia que acontece. Aconteceu já comigo. Mesmo que não morra, mas isso de tudo, tudo que você está sendo. Então a ideia, pensamento, o que está falando dele, está sendo pensamento. O poder sobre o pensamento é libertador. Isso liberta, nos tira das amarras. Porque esse corpo aqui, sabe, é um corpo passageiro. Mas a minha ideia, a consciência era sempre comigo. Ela não se perde com tempo. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a morte e sobre o tempo. Isso só existe como um conceito nessa dimensão. Ele fala isso, eu como real. A realidade é palpável, né? Que a gente pode pegar sobre isso. Acha que é realidade, mas isso não é realidade, isso é o reflexo da realidade. Então veja, meditar é não pensar. A parte final da meditação, isso o pessoal não fala na internet, o que é o êxito? Não é aquela pílula azul que eu já estou assim. Não, não é pílula azul, porque não estimula nem. Então é o seguinte, o êxtase é quando você sai, a mente se libera do corpo. A mente não está aqui mais, ela está na sua origem. É quando você se funde, quando você, como ser humano, com carne e osso, se funde a sua alma. E você é sua própria alma, você é o seu próprio ser. Porque nós temos um ser que vem antes de nós. Temos um ser imaterial, não é matéria. Ainda ele é matéria, mas não é só matéria. Não tem um corpo como esse, mas ele é uma vibração, é uma energia superior. E a gente se funde com essa energia, se funde com a nossa origem, no processo de êxtase. Mas para isso a gente tem que liberar a consciência. Tirar os pensamentos terrenos. E aí sim a gente está. É quando a gente sente a realidade. A gente não é a realidade, a gente sente. É quando você se fusiona com a sua mente. Isso a gente vai estar na quinta dimensão da natureza. É uma coisa que a gente vai estudar lá adiante. Quanto tempo dura ciclo semanal? Quanto tempo? 23 aulas. 23 lições. Para detalhar cada... Tem muita coisa de nós e conhecemos. E é só o início, né? Porque não tem preparado com o é só o introdutório. Você sabe quanto tempo o Ayatollah leva para ajudar o Corão? Para você ser um Ayatollah, você estuda 40 anos para ser considerado um Ayatollah.
ele só é colocado nesse status quando ele interpreta o Alcorão e consegue, pela interpretação dele, arregimentar pessoas fiéis o suficiente para seguir na vida e na morte. Ele convenceu. E é eleito por várias pessoas religiosas. É um sistema democrático. É o único no Oriente Médio, o resto não é democrático. Todos os países do Oriente Médio é tudo ditadura. Incrível isso. A história é muito complicada. A gente acha que no Brasil a gente acha que tem muita coisa. Porque nós somos contaminados com a visão ocidental desse mundo. A gente é muito levado por informações externas. Você não tem. Então, se você fizer leituras mais precisas, mais históricas, principalmente, você vai ver que nós não somos o mocinho dessa história. Nem pouco. O Irã era a Pérsia, né? Mais de 2 milhões de mas as pessoas fugiram mesmo, sempre encontram novamente no Ministério do Brasil, porque já estavam planejando tudo que iam a guerra. Revisando, para a gente meditar, precisa ter uma postura séria, precisa não pensar, se concentrar, meditar até chegar no estado de êxtase. Meditação, a gente busca o sono, mas não dorme. A gente fica entre o sono e a vigília. Vai ter naquela fronteira bem pequena. Vamos praticar em casa, né? Próxima aula a gente pode fazer uma prática. Mais cedo, né? Só que não está tendo aí, só vai ser em março. Não é bom. Só que é mais cedo, né? Das 6 às 7. Aí eu dou aula das 7h20 até 7h20 às 8h. Nada de 8h20. Acabou depois. Porque na verdade é só uma hora. Ele está fora. Na próxima aula. Abençoar
Falar sobre isso. Eu não sei o que é isso, mas eu me senti muito impressionada. Eu não tive dessa. Então é isso, né? Porque a minha companheira já havia feito essa associação assim, eu fiquei. Será que é isso mesmo? Deus punidor, né? A pessoa ficava tão assim, tão querendo ou não. Medo, receio, acabava ficando fragilizado, acabava fazendo o que a gente quer dentro da igreja, né? É muito conveniente, né? Eu precisava de alguém que seja intermediário disso. Uma dúvida rápida. Conveniente ter algo que seja manter. Todos os sistemas foram deixados para nós há algum tempo. Tinha um propósito, que era de capturar a religião pelo Estado. Isso foi feito na paz. O conceito de Deus, né? Uma dúvida rápida. Se o governo matava os grandes pensadores, por que colocava eles no domínio? Por que colocava eles no domínio? O povo. O próprio povo. Era tudo feito assim, de improviso, uma gambiarra. Né? É o próprio povo que se E condena. aconteceu, através, eu acho que das minhas orações, né, que essa frequência que a gente a pedir. Hoje Quando ele nasce, já começa dominando tudo. E eu não sou mais. O único que se condena somos nós mesmos. Aí eu já saí. A gente se autocondena. Da igreja evangélica, né? Porque eu comecei a experimentar o ódio dessas pessoas, né? Mateus capítulo de número 4. Glória a Deus. Vamos ver a palavra do Senhor que diz assim. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 4. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias, 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Pode sentar e dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, nós estamos na presença de um Deus que é onisciente, é onipresente e onipotente. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem,
será eternamente. Aleluia! Louvado seja Deus! Em Deus, irmãos, não há falha. Em Deus não há engano. Em Deus não há erro. Deus é simplesmente perfeito. Aleluia! Deus é simplesmente perfeito. Louvado seja Deus. Todo projeto de Deus é perfeito. Todo projeto de Deus, todos os projetos que Deus faz, que Deus fez, foram e são perfeitos. Aleluia! Tudo tem uma medida certa. Tudo tem um alinhamento correto. Se você for olhar a obra de um pedreiro terreno, fica falha. Ele pode trabalhar bem, ele pode construir bem, ele pode, aleluia, fazer um bom trabalho, ser um bom profissional. Mas em qualquer, aleluia, trabalho terreno, nós vamos encontrar falhas. Nós vamos encontrar desnivelamento. Aleluia! Louvado seja Deus, é um piso torto, é uma parede torta. Glória a Deus, muitas vezes uma casa inteira torta, desnivelada. Mas o que Deus projeta, o que Deus faz, tudo tem o seu nivelamento correto. Glória a Deus. Tudo tem o seu nivelamento correto, tudo é perfeito. Glória a Deus.